Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez junto a vocês para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Rogamos ao nosso querido Mestre Jesus para que possa envolvê-los com muita luz, muita paz e muito amor. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E vamos começar com os itens 1 e 2, que é o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a obediência dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Este é um dos chamados mais doces que Jesus fez por nós, né? Ele chama para ele toda a humanidade, em especial aqueles que estão sofrendo muito, que já estão acordando para as realidades do Espírito. Ele está falando da vida futura. Se nós não acreditarmos na vida futura, como nós vamos obedecer à lei? Então, por isso, precisamos seguir as orientações dadas por Jesus, trazidas de forma muito clara pela doutrina espírita, e passarmos pelas nossas necessidades com muita fé, com muita disposição para o trabalho na seara de Jesus. No livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele tem uma página que ele diz assim: consegues ir? É no capítulo 5. Vinde a mim, Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir a ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiadamente fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoa e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador,
estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhes o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? É um chamamento bastante doce, mas para chegarmos a esse vinde a mim e começarmos aí, pergunta Emmanuel a cada um de nós. Nós já conseguimos ir? É muito interessante nós percebermos, é muito importante nós percebermos que verdadeiramente o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Mas nós precisamos sair de dentro desse convencionalismo material para descobrirmos esse caminho. Quando nós estamos sofrendo com problemas, com dores acerbas, nós preocupamos-nos só com a nossa cura, só com a dor. E, normalmente, nos achamos vítimas das circunstâncias, sem percebermos que fomos nós mesmos os autores das ações que nos levam a esse momento. E é aquele que está sofrendo, mas que está buscando libertar-se do sofrimento através da compreensão desse sofrimento, da resignação, da obediência àquelas necessidades que estão, naquele momento, nos trazendo esse dissabor da dor. A esses que estão abertos, Jesus chama, vinde a mim. Mas percebamos que esse verbo, como todo verbo, é ação. Ele está nos convidando a sair desta situação e irmos até ele. Precisa desse impulso Nós precisamos sair em busca de Jesus. Mas não basta ir no intuito de amenizar os nossos problemas, resolver as nossas pendências financeiras, o nosso problema com o filho, com a mulher, o nosso problema no emprego. Não basta querermos resolver os problemas que nos aturdem. É imperativo que nós possamos ir, mas dispostos a tomar o remédio que vai curar as nossas chagas. E este remédio é a observância da lei de Deus. Porque quando nós pedimos, ele vai nos atender. Porque, veja, nós estamos indo, estou pedindo, eu vou pedir a ele para me auxiliar. Eles vão aliviar as nossas dores através dos nossos amigos espirituais. Mas compete a mim manter o alívio, manter a chaga fechada. Se eu voltar a praticar os mesmos atos, a ter os mesmos pensamentos que me levaram à doença, evidentemente que ela vai voltar. Eu preciso ter uma mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento passa pelos meus pensamentos.
pelos meus pensamentos positivos, pela minha fé, por acreditar verdadeiramente no Mestre Divino, na sua lei, no seu evangelho, que ele veio e viveu. Então, hoje estamos passando por esta dor, por este momento pandêmico, com desemprego alto, com os hospitais lotados com pessoas das mais diversas doenças e da Covid-19. Nós estamos com as pessoas dentro dos lares muito agressivas. Nós estamos com pessoas que desobedecem às determinações dos órgãos de saúde, dos órgãos governamentais. E, para essa desobediência, nós culpamos os próprios governantes. Mas eles não seguem também o que dizem. Quando vamos aprender que nós não devemos copiar o ser humano quando ele não faz as coisas corretas, que nós devemos fazer a nossa parte, independentemente do que o meu irmão está fazendo. Se ele não está cumprindo, o problema é dele. Eu preciso cumprir, porque senão o problema é meu. E não adianta eu dar desculpas, porque aí eu estou seguindo um efeito manada. E Jesus veio nos dizer para que seguíssemos o caminho da porta estreita, não o caminho da porta larga. Porque o caminho da porta estreita vai nos conduzir a uma elevação moral e espiritual, e eu vou deixar de ter esses sofrimentos que eu tenho hoje. E o caminho da porta larga, que é o caminho que é mais fácil, todo mundo vai, porque tem brilho, tem luz, é o caminho da riqueza, é o caminho do empoderamento. Mas tudo isso é ilusório, porque isso está servindo aos sentidos do corpo e não ao do espírito imortal, ao do espírito eterno. E esses que estão numa situação muito delicada, sofrendo, estão correndo para os braços de Jesus. E ele, de braços abertos, recebendo a todos em seu coração magnânimo e bondoso. O vinde a mim é o convite do momento, porque este momento é um momento importante para que nós saiamos das nossas conveniências, saiamos do nosso desânimo, do nosso descrédito, para, contudo, abandonemos a nossa trajetória ilusória e vamos para este Jesus que nos aguarda com as verdades eternas. Vinde a mim. E o vinde a mim traz também uma página muito linda da nossa querida irmã Joana de Ângeles, que está no livro Jesus à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Chama-se O Jugo Leve. E ela diz, está no capítulo 7, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus, humanizado, é o grande médico das almas,
que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Veja que chamado bonito nos coloca a nossa irmã. Que Jesus, então, está apresentando para nós uma terapia recuperadora. Quando nós estamos doentes, grandes necessidades, nós buscamos um terapeuta e ele nos dá o remédio que vai recuperar-nos. E, ao mesmo tempo, o seu evangelho nos oferece o caminho da libertação para que nós não façamos novamente as mesmas coisas que nos trouxeram a doença. Porque esse é o nosso hábito. Nós melhoramos das nossas dores e voltamos para as nossas mesmas atividades. E foram aquelas atividades que nos trouxeram ao estágio em que nós nos encontramos hoje. Conhecendo a casualidade que desencadearia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que as geraram, propõe como melhor recurso para a total liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando todas as sombras que campeiam nossas consciências. Essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimento, é o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Com esse recurso incomparável, a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam das inacessíveis regiões da plenitude alcance a intimidade daquele que ora nele, produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanente. Vejam que maravilha é isso. Quando eu atendo ao chamado, e começo a trabalhar neste campo, eu consigo produzir o que ela chama de milagre da harmonia e da claridade interior permanente. Eu vou ficar sempre equilibrado, sempre tranquilo, sempre em paz. Esta não é a felicidade que buscamos? O homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço sombra ou lado escuro que devesse ser penetrado, a fim de erradicar mazelas, desde que o houvera superado em existências multifárias nas esferas superiores, de onde proviu. Ela está nos trazendo um retrato de Jesus. Ele conseguiu chegar no estágio em que está, fazendo essas experiências, seguindo a lei divina, e essas experiências ele conseguiu, depois de passar pelos estágios que nós passamos e atingir as esferas superiores, da onde ele estava vindo. Encarnando-se na Terra, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre os seus coevos, mantendo-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos e irreflexões, loucuras e infantilidades evolutivas. Razão porque procurava extirpar do cerne das vidas que o buscavam os agentes geradores das aflições que as esmagavam e os levavam à hediondez, ao crime, à mentira, ao ódio, novos desencadeadores de futuras inquietações. Seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridades diamantinas, sem qualquer contingente de tormento,
ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante que cindia toda a treva. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente, de natureza moral, emocional, física. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. A predominância da sombra ou do lado escuro é efeito compreensível da ignorância ou do acumpliciamento com o crime, derivado da preservação dos instintos primários em predominância no seu comportamento. Enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mais se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que não são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir, um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. O amor, que significa conquista emocional superior, rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolve o discernimento. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo o sentimento de humanidade, com libertação de alta carga de animalidade nele prevalecente, compreendendo a necessidade de compartilhar com o seu irmão o que tenha, mas também de repartir quanto o enriquece. Joana de Ângeles traçou aqui um resumo das nossas dificuldades. É a nossa ignorância à lei divina, a nossa rebeldia que nos conduz a esse lado sombrio, que faz com que nós pensemos só na matéria, que nós não tenhamos nenhum tipo de compreensão e pensamento da vida futura, do Espírito eterno, da bondade divina. E aí palmilhamos um caminho difícil, aonde os gozos terrenos passam a ser o mais importante anseio da vida. E aí, saturados dessas ilusões, nós adquirimos todos os tipos de doenças e sofrimento. E é nesse momento em que saturados estamos que ouvimos o doce chamado de Jesus: vinde a mim. E é muito bonito nós percebermos que não importa o que você fez, não importa as suas práticas, Ele espera que você venha a Ele. Isso é o amor, é o amor de Jesus por todos nós, atendendo à solicitação divina de conduzir-nos de volta a Deus. E ela diz, o amor que significa conquista emocional superior, rompe da ignorância. Quando nós atendemos esse chamado, compreendemos que precisamos mudar de atitude e passamos a sentir por nós amor, porque o amor é a busca da verdade. O amor é a busca da libertação. Libertação da onde? Dessa ignorância que nós vivemos, do desconhecimento da vida superior. E aí, nós rompemos, então,
esta ignorância. E aprendemos a orar. E ela diz que a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento, ou seja, a compreensão, o raciocínio. E aí, mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, lembrando-nos do maior mandamento, da segunda parte. Nós vamos amar a Deus, evidentemente, mas ao próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro passo que nós precisamos pensar sobre esse mandamento. E estudando a doutrina espírita, nós descobrimos que a afirmação de que todos somos irmãos é verdadeira, que estamos todos interligados, encarnados e desencarnados, que a dor de um ressoa no outro, quando nós descobrimos o amor. Enquanto nós não descobrimos, não entendemos disso. Sou eu, ele. Mas quando nós adentramos por esse caminho, atendendo ao chamado de Jesus, nós percebemos que a dor do próximo é a minha dor. Então, aí eu faço a aplicação do amar ao próximo como a nós mesmos. E eu só vou completar esse círculo quando eu amar ao próximo, fazer ao próximo, sem me lembrar que ele, da mesma forma como ele tem que fazer comigo. Eu simplesmente vou fazer por amor. Por não querer que ele passe por essa situação, para que ele acorde e veja aquilo que eu também vi. E isso, meus queridos irmãos, independe totalmente de uma religião. Nós precisamos amar. Não me importa o culto que eu tenho. A doutrina espírita vem alargar os nossos horizontes, nos mostrar a vida futura, nos mostrar a verdadeira vida, que não é de contemplação, não é dormir, não é manter o mesmo corpo para acordar num tempo previsto. É quando nós chegamos do outro lado, pela desencarnação, nós somos nós mesmos, com as virtudes e os defeitos que aqui tínhamos, com os mesmos pensamentos, não nos transformamos em santos. E tem lá um trabalho imenso para ser feito na reformulação de nós mesmos e também no auxílio ao nosso próximo que aqui ficou. Tem doutrina mais consoladora em dizer que nós sofremos, mas mostra os motivos pelo nosso sofrimento. Não é Deus nos culpando, castigando por absolutamente nada. Tudo que eu passo nesta terra foi construído por mim mesmo. Algumas coisas são inevitáveis, são inerentes ao nosso ser. Fazem parte da vida terrena. Mas a grande maioria dos nossos sofrimentos são feitos por nós. A que não é feito por nós são experiências que nós precisamos passar. E com fé, com verdadeiramente fé, mas essa fé raciocinada, nós passamos. E crescemos, ganhamos experiências, e assim nós vamos progredindo. Daí a importância de estudarmos Espiritismo para compreender e libertarmos, porque essa é uma doutrina
consoladora, esclarecedora, libertadora. E ela diz, através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedora de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. A soberba, filha dileta do egoísmo, que lhe faculta atribuir-se um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade, que o ajuda a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se debate, incitando-a à coragem e à abnegação, como o devotamento às causas de enobrecimento, em que se enganjará, buscando os objetivos reais, agora vislumbrados e fascinantes. Esse homem singular sempre foi peremptório na proposta da decisão de cada um, respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha que é inalienável, definindo os rumos da felicidade terrena, que prosseguiriam nos reinos dos céus, ou demonstrando que, através do sofrimento resignado, bem vivido, já se devassavam as fronteiras do reino, embora ainda no mundo físico. Essa visão de profundidade define o Messias Nazareno como a luz que veio ao mundo e o mundo a recusou, preferindo a densidade do nevoeiro envolvente e alucinante. Sóbrio e austero, sem dureza ou crueldade, sempre compassivo, mas não conveniente, demonstrou pelo exemplo como viver em equilíbrio e morrer-se em serenidade, mesmo que através de qualquer flagício imposto. Ninguém houve que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova, sem a exaltação que tisna a beleza do conteúdo da mensagem, ou receio de que ela demorasse a ser implantada no coração da humanidade, não importando o tempo que fosse necessário, o que realmente é significado secundário. O espírito é eterno e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua perenidade. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende. Desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento, para resolver-se pelo adquirir o que rejeitara anteriormente. Sob outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, invitou todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos seus próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem como mecanismos falsos para atrair ou gerar proselitismo em torno da sua pessoa. Veio instruir e consolar mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modus vivendi e operandi, abrindo sulcos novos no solo dos corações, para neles ensementar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido. Eis a sua proposta conforme ele próprio a viveu. Sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Após esse chamado lindo e maravilhoso, trazido por Jesus, aclarado por Emmanuel, explicado de forma tão bela por Joana de Ângeles, então vamos
a Jesus. Ele nos convida. Vinde a mim. Eu vou. Você vai? Vamos juntos seguir para Jesus. E que Ele possa abençoar essa nossa caminhada rumo ao seu Evangelho. Fiquem na paz de Deus.